pessoas que olhamos para elas e vemos que ela tem intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Este é o estudo de número 743 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que essas pessoas de intimidade com Deus são pessoas que vivem pela fé no Filho de Deus. Vamos ao nosso tema, cheios de fé em Jesus. O nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 6, verso 8, que diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia ela nos mostra realmente muitas pessoas que viveram para agradar a Deus, e eles viveram cheios de fé, mas para realizarem obras para o Senhor. Eles serviram no reino do Senhor, eles não se importavam com perigos, com retaliações, mas eles faziam o que agradava a Deus e não a si mesmo. Eles obedeciam o ID de Jesus e eles viviam pela fé no Filho de Deus e eram mais que vencedores. 1 João, no capítulo 5, o verso 4 e o verso 5 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós vemos que pessoas como Estevão eram pessoas que viviam para agradar a Deus, para fazerem a obra do reino de Deus. Estevão é um exemplo de um homem cheio de fé, um homem que foi escolhido para servir como diácono. Atos no capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, homens que viviam para agradar a Deus, homens que queriam servir a Deus aqui na terra, fazendo a obra de Deus. Estevão era um homem cheio de fé e era usado por Deus. Atos no capítulo 6, verso 8 nos mostra: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse é o nosso texto base, porque um homem que tinha intimidade, que tinha comunhão com Deus, que vivia para a glória do nome de Deus, ele fazia o que Deus mandava ele fazer. Não era para ele aparecer, mas para que o nome do Senhor aparecesse. Como diz João Batista, importa que ele cresça, que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Estevão, um homem cheio de fé, testemunhava sobre Jesus, sobre o Messias. Ele não tinha medo da morte e ele viu a glória de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Um pouco antes de Estevão morrer, ele teve o privilégio de olhar para o céu e ver a glória de Deus, contemplar o Messias, contemplar Jesus ressuscitado lá no céu. Nós precisamos entender que Estevão, um homem cheio de fé, ele perdoou aquelas pessoas que o estavam apedrejando. Atos capítulo 7, verso 59 e verso 60, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha que tremendo. Precisamos ter
ter fé no Senhor Jesus, precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem. Imagina a cena, Estevão recebendo pedradas, ele estava sendo apedrejado e eles pediu para o Senhor perdoar aqueles que o estavam matando. Mas você se lembra de Barnabé? A Bíblia também fala que ele era um homem cheio de fé. Barnabé era chamado de filho da consolação. Vamos ver em Atos capítulo 11, verso 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Barnabé, um homem que cria no Senhor Jesus, um homem que sabia que Jesus era o Messias, tão esperado por Israel, e ele, cheio de fé no Filho de Deus, vendeu um terreno, ou seja, vendeu um campo, e ele deu o valor daquilo para os apóstolos. Atos capítulo 4, verso 37 diz: sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Ele foi privilegiado, ele pôde servir ao Senhor com aquilo que ele tinha, e ele se desprendeu das coisas daqui da terra e ele foi servir ao Senhor. Um homem que passou a testemunhar quem era Jesus. Atos capítulo 11, verso 23, que diz: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé testemunhou do Senhor, Barnabé se alegrava com aqueles que se rendiam aos pés do Senhor, com aqueles que se uniam ao Senhor. E Barnabé, cheio de fé, ele creu na transformação de Paulo, ele contribuiu para o ministério de Paulo e ele apresentou Paulo aos discípulos, testemunhou da transformação que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tinha feito na vida de Paulo. Paulo antes era um perseguidor dos cristãos e passou a ser servo do Senhor, do nosso Jesus, do nosso mestre amado. Atos capítulo 9, verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. Homens cheios de fé testemunham do Senhor, pregam do Senhor, falam do Senhor e vivem para a glória do nome do Senhor. A fé de Barnabé em Jesus conduziu ele como companheiro de viagens, das viagens missionárias de Paulo. Outra pessoa também é Filipe, também foi um diácono, aquele que serve. Lá na igreja primitiva, Filipe serviu como um diácono, um homem também cheio de fé. Filipe também testemunhou, Filipe pregou de Jesus e foi usado por Deus. Atos capítulo 8, verso 5 e verso 6 mostra: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele ensinava o povo, mas não sobre ele. Ele falava de Jesus, ele anunciava o evangelho da cruz, ele anunciava o poder maravilhoso do nosso Senhor.
e Filipe levava para as pessoas as boas novas do Evangelho e as pessoas se alegravam. Atos capítulo 8, verso 7, verso 8, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Filipe anunciava o Evangelho, Filipe era usado por Deus e Deus através de Filipe realizava grandes milagres, grandes maravilhas. Tem uma mulher também que eu quero mencionar, que foi uma mulher que creu no Jesus Todo-Poderoso, que creu em Jesus como Messias, como Filho de Deus. Eu vou falar de Joana, Lucas capítulo 8, verso 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Joana e outras mulheres, elas serviam ao Senhor com aquilo que elas tinham. Cusa, o esposo de Joana, a Bíblia fala que era administrador lá na casa de Herodes, mas além de Joana servir a Jesus com os bens que ela tinha, ela cooperava com sustento material, ela testemunhava de Jesus. Certa vez, Herodes ouviu falar sobre Jesus e pode ter sido até mesmo através do esposo de Joana, através de Cusa. Mateus capítulo 14, verso 1 diz assim: por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus, e aquele empregado de Herodes, Cusa, ele sabia que a esposa dele seguia e servia a Jesus. E foi esse mesmo Herodes que mandou matar João Batista lá na prisão, que mandou degolar João Batista. Mas Joana, ela foi uma mulher que viu o sepulcro de Jesus vazio. Entre as outras mulheres estava Joana. Lucas capítulo 24, do verso 2 ao verso 4 diz: e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Joana viu o sepulcro de Jesus vazio. Joana ouviu o anúncio que aqueles homens, aqueles anjos estavam falando sobre a ressurreição de Jesus, o anúncio da vitória de Jesus sobre a morte e sobre Satanás. Lucas capítulo 24, verso 5 e verso 6, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha o privilégio de Joana. E ainda eles disseram: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E Joana, ela teve esse privilégio, foi uma das mulheres que anunciou a ressurreição de Jesus. Lucas, no capítulo 24, verso 9 e verso 10, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais, e eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Joana testemunhou da ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé dela era uma fé operosa. Joana, assim como os demais que nós vimos, eles testemunhavam de Jesus. Não era fé querendo as coisas somente para si, eles usaram a fé para o reino de Deus. Eu gostaria de concluir este estudo com o exemplo de Paulo e Silas. Por eles serem homens cheios de fé, eles também testemunhavam, eles anunciavam o nome do Senhor. Atos capítulo 16, verso 10, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava
para lhes anunciarmos o evangelho. Eles tinham fé no Senhor, eles não podiam ficar guardando para si não, eles tinham um chamado e o Senhor os conduzia através do Espírito Santo. E lá na cidade de Filipos, eles não se importaram em ser famosos, eles estavam ouvindo constantemente uma moça que estava falando que realmente eles eram filhos do Deus Altíssimo. Mas sabe o que aconteceu? Eles não se importaram que eles estavam ficando famosos, não se importaram com glória, com fama e nem com reconhecimento. Eles anunciaram que o que estava naquela moça não era de Deus. Olha o que eles fizeram em Atos capítulo 16, verso 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falava a verdade e ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, ele expulsou o espírito adivinhador que estava nela. Por causa disso, eles foram açoitados, eles foram presos, mas eles sabiam que mais importante do que o nome deles ser divulgado era o nome do Senhor aparecer, crescer e ser glorificado. E olha o que aconteceu, Atos capítulo 16, verso 25, e lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mesmo naquela situação que eles se encontraram, por ter expulsado um espírito de adivinhação daquela moça, eles não se importaram, eles não ficaram se achando injustiçados, eles não ficaram se importando deles estarem aprisionados, ao contrário, eles louvavam o Senhor. O nome do Senhor estava sendo glorificado, independente do sofrimento que eles estavam vivendo, e Deus, ele ouviu, Deus agiu naquela circunstância. Atos capítulo 16, verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eles não fugiram e os prisioneiros também não fugiram, eles estavam soltos. Quando o carcereiro viu que as portas das prisões estavam abertas, ele tentou se matar porque ele deduziu que todos tinham fugido, mas Paulo impediu que ele fizesse aquele ato, e não somente o carcereiro se rendeu a Cristo, mas toda a casa do carcereiro se rendeu a Cristo. Olha o exemplo de fé de Paulo e de Silas. Atos capítulo 16, verso 32 a 34, ele pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aquele homem e toda a família dele se rendeu ao Senhor Jesus. A fé daqueles homens foi fé usada, mas não para si próprio, mas para o reino de Deus. É muito comum ouvirmos sobre pessoas que, devido à fé que eles têm em Jesus Cristo como Filho de Deus, receberam milagres. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que creram e receberam milagres, receberam cura, receberam vitória. Um exemplo, o centurião romano, aquela mulher cananeia ou Ciro-fenícia. Mas o foco do nosso estudo foi refletirmos que as pessoas, elas receberam o Senhor, elas tiveram o Espírito Santo e, cheios de fé, elas anunciaram, elas testemunharam sobre o nosso Jesus. Que possamos assim, cheios de fé, anunciarmos o nosso Senhor, fazermos a obra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, compartilhe,
dá o seu like e faça os seus comentários. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.